Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje é o famoso evangelho do jovem rico, daquele jovem que tinha muitos bens e aproximou-se de Jesus perguntando o que devia fazer para conquistar o reino dos céus. Esta é a pergunta mais importante da nossa vida. Jesus a ouve e deve ter ficado muito feliz com esta preocupação deste jovem, principalmente porque é muito comum os jovens darem pouca importância a Deus e à sua alma. Jesus responde aquilo que já sabemos, que o caminho para o céu são os 10 mandamentos. O jovem então diz que já os vive. Então Jesus, vendo que ele poderia dar mais, pede a ele que se desfaça dos seus bens, dê aos pobres e passe a segui-lo. E aí o Evangelho nos diz que não quis fazer isto, pois tinha muitos bens, estava apegado aos seus bens. Jesus se serve deste episódio para nos dizer 2 vezes como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Podemos hoje nos perguntar: por que é tão difícil um rico entrar no céu? Porque, como Jesus também nos ensinou, não podemos servir a 2 senhores. Vamos tentar entender melhor o que significa esta frase de Jesus que acabamos de mencionar. Não podeis servir a 2 senhores. Para entender melhor, vamos utilizar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que quer servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Se uma pessoa coloca o seu Deus no dinheiro, em algum momento o dinheiro vai se voltar contra a Deus. Em algum momento, o desejo de ganhar dinheiro entrará em choque contra Deus. Por exemplo, pelo desejo de ganhar dinheiro, irá trabalhar no domingo ao invés de ir à missa. Pelo desejo de ganhar dinheiro, vai instrumentalizar as pessoas para alcançar este fim. Neste caso, estará violando o mandamento do amor ao próximo, instrumentalizando as pessoas. Vamos pensar no outro exemplo. Uma pessoa que quer servir a Deus e ao mesmo tempo ao prazer, e concretamente ao prazer sexual. Em algum momento, o prazer sexual entrará em choque contra Deus. Por exemplo,
ao estar casado e querer satisfazer o seu prazer carnal com outra pessoa. Neste caso, estará violando o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Se servir a 2 senhores o problema fosse só o de um entrar em choque com o outro, até que, entre aspas, não seria tão problemático assim. O problema é que, como já dá para perceber nos exemplos que demos, colocar outro Deus no lugar de Deus é inevitável fazer o mal e este mal não terá limite. Imagine o mal que uma pessoa pode fazer colocando dinheiro como Deus. É o que vimos, por exemplo, na pandemia, pessoas desviando o dinheiro de equipamentos que seriam para salvar vidas de doentes para enriquecer-se mais. Isto clama aos céus, não é verdade? Imagine o mal que uma pessoa pode fazer colocando o prazer sexual como Deus. Esta pessoa vai ser uma destruidora dos sentimentos, dos ideais, dos sonhos de muitas pessoas. Vai destruir os sentimentos das namoradas, dos namorados ao trair. Vai destruir famílias, o sonho de uma pessoa de construir uma família. Vai destruir os seus filhos. Parando para refletir um pouco mais, vemos que somente quando colocamos Deus como Deus é que iremos amar o próximo, iremos fazer sempre o bem ao próximo. Mais ainda, somente quando colocamos Deus como Deus é que nos tornamos livres, pois, do contrário, nos tornamos escravos das criaturas, em última instância, escravos de nós mesmos. E vemos também, em última instância, que se colocamos outros deuses no lugar de Deus, estamos colocando nós mesmos como deuses. Assim, a máxima de Cristo seria: não podeis servir a Deus e a si mesmo, onde servir a nós mesmos é o princípio de toda a destruição. Com estas reflexões, entendemos então que não podemos servir a 2 senhores e quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E, em última instância, quão difícil é alguém que se coloca a si mesmo como Deus entrar no reino dos céus. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que o dia de hoje nos sirva para pensarmos: quem é o meu Deus? A quem estou servindo? Estou tentando servir a 2 senhores? Peçamos a Deus para nos ajudar a destruir qualquer outro Deus que esteja querendo reinar no nosso coração. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.